Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita de biscoito amanteigado saborizado aí de baunilha. Gente, esse biscoitinho ele é maravilhoso, custo-benefício muito bom e, claro, muito fácil de fazer. Então, ó, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos da série de Páscoa. Então, vamos embora pro vídeo. Para essa receita, vamos estar utilizando o açúcar, ovo, manteiga ou margarina, farinha de trigo, a baunilha, que vai dar um sabor maravilhoso para esse biscoito, e também eu vou estar utilizando confeitos de chocolate. Então aqui é granulado de chocolate mesmo, mas ele é totalmente opcional, tanto ele quanto a baunilha. Aqui você pode substituir por margarina, eu estou utilizando manteiga, mas fica aí ao seu critério. Num bowl você vai colocar a manteiga, o açúcar, o ovo e a essência de baunilha. E vai misturar. Já misturei bem e por último vou colocar aqui a farinha de trigo. E vou misturar. Agora eu vou precisar mexer com as mãos para poder ficar melhor aí de misturar. Eu prefiro do que ficar mexendo com a espátula. E agora é só misturar bem aqui. Não tá grudando, bem lisinha. Esse é o ponto aí que a sua massa deve ficar, ó. Aqui você pode colocar todo o granulado na sua massa ou não. Eu vou separar uma parte, colocar o granulado e na outra não vou colocar e vou mostrar pra vocês. E agora com o saquinho, eu vou abrir esse saquinho. Você pode utilizar também o plástico filme, mas eu prefiro esse saquinho. Você encontra até em mercado, ó, de fruta, sabe aqueles saquinhos de fruta? Vou pegar uma parte da massa. Peguei aqui uma parte da massa e vou colocar aqui no meio desse saquinho, virar ele para abrir com o rolo, porque assim não vai grudar a massa no rolo. Ó, ela fica assim. Agora eu vou levar ela pro freezer por uns 5 minutinhos. Para ela poder gelar bem e eu conseguir cortar perfeitamente os meus biscoitos. Então eu pego ela aqui, vou colocar em cima de uma forma, para ela continuar retinha. Ó, eu coloquei em cima da forma, eu vou levar pro freezer. Enquanto a outra tá no freezer, eu vou saborizar essa daqui. Então eu abro assim, coloco o granulado e vou misturando aqui na massa. Vou fazer o mesmo processo de abrir essa massa e levar pro freezer. Vou um pouquinho mais pra cá. E agora com o papel manteiga, eu vou forrar a minha forma, cortar aqui. Agora, para fazer o corte do biscoito, vocês podem usar o cortador que vocês tiverem, ó. Tem uma aqui de metal, tem de plástico também, tem um cortador com o marcador, né, da Epic, ó, que lindo. É o coelhinho com o marcador dele. Tem da Blue Star também, tem o injetor, né, que dá para vocês estar fazendo também perfeitamente. E aqui eu vou utilizar cacau, para eu poder fazer a marcação perfeitinha no meu biscoito. Então, aqui a minha massa já está bem mais durinha, eu levei ela pro congelador, ó. E agora eu venho aqui com o meu cortador e aperto bem nessa massa. Aperto e vou dando uma giradinha assim, ó. Ele praticamente já sai junto porque tá bem gelado.
Então, eu já venho aqui com o marcador. Agora, coloco aqui no cacau, ó. Tiro o excesso. Tiro bem o excesso do cacau, ó. E vou apertar aqui em cima. Já sai na marcação perfeitinho. E aí é só eu vir com uma espátula de silicone, pegar esse biscoitinho com cuidado, ó, e colocar na forminha já para poder assar ele. Com a cenourinha. Então, eu venho aqui, aperto, pego a cenoura, passo aqui no cacau, tiro o excesso, ó, e aperto ela aqui. Olha que marcação perfeita. Aqui eu aperto para baixo e já posso colocar na forminha. Quando o seu biscoito tá gelado, é muito mais fácil dele soltar. E aí você pode vir aqui ajeitando nas laterais para poder ficar mais bonitinho. Ó. E é só ir repetindo o processo. Fazer mais um de cenoura. Vou fazer sem o marcador agora. Tiro aqui. Ó. E vou ajeitando as rebarbinhas. Vou fazer com esse cortador aqui também. Esse daqui. E nessa hora você tem que ser rápido. Por quê? Porque a massa ela já começa a ficar em temperatura ambiente. E aí ela já não tá mais vindo aqui, tá vendo? Então, se ela for ficando aqui, ela ficar em temperatura ambiente e voltar à temperatura normal, ela já vai ficar um pouquinho mais difícil de você retirar e colocar na forminha. Aqui eu vou utilizar um exemplo bem legal também. Eu fiz em círculo e você pode utilizar os seus próprios carimbos. Aqui também são da Epic, então eu venho aqui, ó, coloco Feliz Páscoa. Você pode, inclusive, colocar com pó para decoração, caso você queira. E venho aqui com a cenourinha também e coloco aqui do lado. Ó. Eita, tá faltando uma. Mas enfim. Acho que o meu lá quebrou. Venho aqui com mais um modelinho. Essa parte que tá sobrando, você amassa e faz novamente. Essa massa aqui que tá sobrando. E aqui, ó. Vem bem rente aqui. Tira. Com cuidado, você retira aqui e coloca na forminha. E esse que eu coloquei o granulado vai funcionar da mesma forma. Então, eu venho aqui com o meu cortador, aperto. Mas esse daqui eu prefiro fazer sem desenho, porque conforme tem aqui os granulados, eles vão quebrando e vai rachando o biscoito. Então, tem que ter um pouco mais de cuidado, tá vendo? Esse daqui, por exemplo, ó, deu uma rachadinha aqui, ó, por conta do granulado. Funciona, mas eu prefiro utilizar esses aqui que são redondinhos, que aí não tem problema na decoração. Ó, fica mais bonitinho. E agora eu vou estar utilizando aí o injetor. Então, eu venho, corto aqui o meu biscoito, vou cortar ele e vou estar utilizando também o marcador da 3D Monk. Então, eu venho aqui, esse tá escrito Feliz Páscoa, e pressiono aqui em cima. Vocês podem estar utilizando outro cortador, por exemplo, esse outro que eu estava utilizando, que é um pouquinho maior, vou até fazer nele também. Ó. Cortar do outro lado. Venho aqui e coloco o Feliz Páscoa. Vou fazer também com o cacau, que é o mesmo processo. Coloco aqui no cacau e vou tentar aqui tirar o excesso. Vou aplicar aqui no meu biscoito. Esse mancha um pouquinho, porque não pega só na escrita, mas vocês podem, como eu falei, pegar também um carimbinho e colocar. E agora que uma parte dos meus biscoitos já estão cortados, eu vou levar eles para o forno a 180 graus, até eles
ficarem levemente douradinhos. O tempo vai depender muito de cada forno e da potência aí do seu forno também. Então eu vou colocar e na hora de tirar eu mostro para vocês o ponto ideal. E esse foi o resultado dos nossos biscoitos, ó. Me renderam 70 unidades. Tem outra massa que está ali no forno assando agora. E olha, esse é o resultado perfeito. Ó, a massa tem que ficar levemente dourada. Ó, nas laterais, tá vendo? Embaixo. Aí você pode deixar ela um pouquinho mais clarinha ou deixar ela mais douradinha mesmo. Isso vai ficar ao seu critério. E aqui, para decoração, eu não podia deixar de mostrar isso daqui pra vocês. Olha que coisa linda, que foi aquele que a gente fez o carimbo. Ó, furinho também, todos muito lindos. Aqui, para decoração, dá pra gente estar utilizando chocolate. Esse daqui é cobertura fracionada, mas se você quiser utilizar o chocolate, precisa ser o chocolate nobre. E vou estar utilizando também glacúcar. Coloquei nesses dois potinhos porque aí dá pra gente estar fazendo a coloração. Glacúcar e água. Esse daqui é o glacúcar que eu estou utilizando, tá? Da União. E aí, a gramatura vai ser muito aleatória. Você vai colocar aí um pouco de água, um pouco de glacúcar e vai vendo o ponto. Aqui eu vou colocar o corante da Fab Soft Gel pra gente estar colorindo e fazendo as cenourinhas. Então, vai utilizar o laranja e o verde. Primeiro eu vou começar pela cobertura, então eu vou mergulhar ali o meu biscoitinho diretamente na cobertura. Como eu falei, vocês podem também estar aí utilizando o chocolate, pode utilizar o branco, né? Fazer aí de acordo com a criatividade de vocês. Ali eu fui colocando com a colher, tirando o excesso, e eu vou colocar em cima de um papel manteiga. Olha como que ele fica bem lindão, e eu preciso colocar ele em cima de um papel manteiga para ele poder secar. E o papel manteiga vai garantir que não grude esse chocolate aí na bancada, por exemplo. Pode ser também aquele tapetinho de silicone, que também funciona super bem. E para essa opção eu quis deixar mais com cara infantil, então eu vou colocar alguns granulados coloridos. Você pode colocar disquete, M&M's, fazer alguma decoração, fica aí ao seu critério. E aqui eu vou fazer já com glacúcar, então eu vou pegando a água aos poucos e vou misturando ali com o glacúcar. Mistura bem. E agora é só ir adicionando o corante. Adicionei o verde e o laranja ali. Agora eu vou pegar um saquinho celofane. Esse daqui é o 11x8. E vou despejar ali dentro do meu saquinho. Tanto o verde quanto o laranja. Para ficar fácil aí a aplicação em cima dos meus biscoitos. Vou pegar uma tesoura e cortar uma ponta bem fininha. Para que ela consiga fazer o desenho perfeitinho e não venha melar aí o meu biscoito. Porque quando o glacúcar ele tá assim, ele fica mole mesmo, e aí você precisa fazer com que ele seque, né? Esperar um tempinho. Se você cortar muito grande a pontinha do seu saquinho, vai melar tudo o seu trabalho. Mas aqui eu tinha cortado bem pequenininha mesmo, então eu fui lá, cortei mais um pouquinho, até que fique assim, ó, saindo perfeitinho, tá vendo? Agora já dá pra ir tá fazendo a decoração. Venho contornando em toda a lateral ali da cenourinha e olha como é que tá ficando. Depois eu vou preenchendo a parte de dentro e com o próprio saquinho eu vou ajeitando ali essa cobertura para que ela fique bem uniforme. Então eu vou ajeitando com o próprio saquinho sem apertar, só ajeitando mesmo. E agora com o verde eu vou seguir o mesmo processo. Depois de já ter feito ali as cenourinhas, eu venho contornando a parte de cima, que é o cabinho verde, e também preenchendo a parte de dentro e arrumando com o próprio bico do saquinho. E esse é o resultado dos nossos biscoitos, com várias opções para vocês. Então aqui só carimbado com o cacau, aqui passado, né, na cobertura fracionada, aqui sem nada e aqui com o glacúcar, e aí vocês escolhem qual o melhor para vocês estarem produzindo aí na cozinha de vocês. E aqui eu vou trazer uma sugestão de embalagens. Vocês podem estar colocando dentro desse saquinho, né, fazendo um lacinho e tudo mais, ou pode estar pegando uma caixinha personalizada, ó, eu peguei essa daqui. E eu vou, inclusive, utilizar os dois. Por quê? Porque eu vou rasgar esse saquinho. Para poder forrar essa caixa. Então, é uma caixa para 4 brigadeiros, vocês podem estar utilizando para os brigadeiros também, mas aqui a gente vai estar utilizando para os biscoitinhos. Então, eu vou forrar esse saquinho celofane para que não fique manchando ali a minha caixinha, já que o biscoito é amanteigado, então contém aí gordura na composição. Isso faria manchar ali a caixinha e não ficaria legal para o cliente.
Então eu vou colocando ali os biscoitos, tirando o excesso do papel celofane e depois a gente vem fechando a caixinha. E olha que gracinha que fica essa lembrancinha. Quando o cliente abrir, vai ter várias opções ali de biscoitinho. Você pode colocar um de cada, dois de cada, fica aí ao seu critério. E esse foi o resultado, biscoitinho maravilhoso, super crocante. Ele tem que ficar assim, levemente dourado, cuidado para não passar do ponto e não ficar queimado. E nem deixar fora do ponto e ele ficar um pouquinho mole. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, esse biscoitinho é muito fácil, muito gostoso, muito lucrativo, porque ele rende muito, como vocês viram que eu mostrei no vídeo. Então, se você gostou, comenta aqui o que você achou dessa receita. Claro, se você for fazer, me marca lá no Instagram, hein? E não se esquece de deixar aqui nos comentários qual o conteúdo que você quer que eu traga para essa série de Páscoa. Ó, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!